não é o que você sabe. É o que você pode provar. Essa frase lendária de dia de treinamento ecoa pelas salas de cinema desde 2001. Mas hoje, vamos provar 20 coisas que você nunca soube sobre essa obra-prima. Além disso, um fato bônus tão surpreendente que pode mudar para sempre a sua visão sobre o filme. De escolhas de elenco quase acertadas a momentos improvisados dignos do Oscar, passando por membros reais de gangues no set, até uma cena que quase foi cortada do filme final. Prepare-se. Esta será uma jornada para a qual nem mesmo Alonzo Harris poderia te preparar. Nascido de um escândalo real, o roteirista David Ayer não inventou essa história. Ele escreveu o roteiro em 1995, inspirando-se diretamente nos crescentes rumores de corrupção dentro da Força-Tarefa Anti-Gangues do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD. Quando o infame escândalo de Rampart explodiu publicamente no final da década de 1990, tudo o que Ayer havia escrito se confirmou. Policiais plantando provas, roubando drogas e até atirando em suspeitos desarmados. Tudo isso aconteceu de verdade. O próprio Ayer cresceu nos bairros retratados no filme e usou seu conhecimento pessoal e suas observações das ruas para moldar a autenticidade crua do roteiro. O fato de a realidade ter se confrontado com a ficção deu ao projeto o impulso necessário para finalmente ser realizado. O filme Training Day não foi apenas inspirado pela corrupção, ele foi praticamente documentado por ela. Os Alonzo e Jake originais. Aqui vai uma curiosidade sobre o elenco que vai te deixar de queixo caído. Antes mesmo de Denzel Washington e Ethan Hawke entrarem em cena, o plano original era que Samuel L. Jackson interpretasse Alonzo Harris e Matt Damon interpretasse Jake Hoy. O diretor Davis Guggenheim estava cotado para dirigir o projeto como um filme independente. Mas tudo mudou quando Denzel Washington entrou para o elenco. Washington estava tão comprometido com sua visão do personagem que pediu pessoalmente que Guggenheim fosse substituído por Antoine Fuqua, um diretor que ele acreditava ser capaz de trazer a energia crua e implacável que a história exigia. Foi uma jogada de mestre ousada que, no fim das contas, moldou toda a direção do filme. Você consegue imaginar uma versão sem Denzel? Eminem quase interpretou Jake. Falando em surpresas no elenco, Eminem chegou a receber uma proposta para interpretar Jake Hoy. Sam, o próprio Slim Shady, poderia ter sido o parceiro novato e ingênuo de Denzel Washington, mas Marshall Mathers recusou o papel porque já estava se preparando para sua estreia como ator em 8 Mile, lançado um ano depois, em 2002. É fascinante imaginar como o dia de treinamento teria sido diferente com um rapper como co-protagonista. Mas Eminem não era o único nome na disputa. Tobey Maguire, Paul Walker, Freddie Prinze Jr., Ryan Fipe e Scott Speedman fizeram testes para o papel de Jake antes de Ethan Hawke ser escolhido. O comprometimento profundo de Tobey B. Maguire. Tobey B. Maguire não apenas fez o teste, ele se dedicou completamente. Maguire estava tão determinado a conseguir o papel de Jake que passou 2 meses inteiros acompanhando policiais disfarçados da narcóticos em Los Angeles. Ele até engordou para se encaixar no papel. Ele esteve realmente perto de ser escalado. Mas quando a agenda de Ethan Hawke finalmente ficou livre, o diretor Antoine Fuqua optou por sua primeira escolha. Eu precisava de alguém que tivesse um ar sombrio no início. Acho que isso tornou tudo mais interessante. Maguire foi dispensado e Hawke entrou em cena. Deve ter sido doloroso, especialmente depois de tanto comprometimento. Mas o destino tinha outros planos para Maguire. Apenas um ano depois, ele vestiria um traje bem diferente, o de Peter Parker, o Homem-Aranha. As filmagens aconteceram em território de gangues. Antoine Fuqua não queria que dia de treinamento parecesse um cenário de Hollywood. Ele queria que o filme transmitisse a sensação de perigo, porque de fato era perigoso. Grande parte do filme foi rodada em locações em alguns dos bairros mais notórios de Los Angeles, incluindo áreas onde equipes de filmagem nunca haviam sido autorizadas antes. Fuqua obteve permissão de líderes de gangues locais para filmar dentro do conjunto habitacional Imperial Courts, MWATS, algo inédito para uma grande produção. Membros reais de gangues foram escalados como figurantes e apareceram ao fundo de cenas importantes, incluindo o confronto final. Quando Denzel Washington aparecia no set de filmagem naqueles bairros, multidões se reuniam para aplaudi-lo. A linha entre filme e realidade se confundia a cada dia daquela filmagem. Denzel se tornou Rafael Paris. Denzel Washington não apenas interpretou um policial corrupto, ele se inspirou em um policial da vida real para criar o personagem Alonzo Harris. Rafael Perez
era um policial da Divisão de Narcóticos do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, no centro do escândalo Rampart. Ele foi flagrado roubando cocaína de depósitos de provas e implicando dezenas de colegas policiais. Washington estudou Pérez e até deixou a barba crescer especificamente para se parecer com ele. O diretor Fuqua queria que Alonso se sentisse parte de uma engrenagem maior, não apenas uma maçã podre desonesta. Washington compreendeu perfeitamente esse instinto. Certa vez, ele descreveu o personagem dizendo que Alonso havia feito seu trabalho bem demais, aprendendo a manipular e ultrapassar limites até se tornar indistinguível dos criminosos que deveria estar perseguindo, acompanhando policiais de verdade. Para se preparar para o papel, Ethan Hawke acompanhou policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, em patrulha. Ele passou um tempo observando detetives da narcóticos, analisando como eles interagiam com suspeitos, informantes e entre si. Tanto Hawke quanto Washington também se encontraram com policiais disfarçados, traficantes locais e até mesmo membros de gangues fora das câmeras para entender melhor a dinâmica do mundo que estavam retratando. Dois policiais de verdade, Michael Patterson e Paul Lazada, atuaram como consultores técnicos no set durante toda a filmagem. Essa dedicação à autenticidade não apenas aprimorou as atuações, como também conferiu ao filme uma textura que o público podia sentir, mesmo que nem sempre conseguisse explicar por que parecia tão real. A cena de pôquer é um truque. Uma das cenas mais tensas do filme é quando Jake se senta para jogar cartas com Smiley e os membros de sua gangue enquanto espera por Alonso. O que a maioria das pessoas não sabe é que o diretor Fuqua manteve Ethan Hawke no escuro de propósito. Antes das filmagens, Fuqua instruiu secretamente os atores que interpretavam os membros da gangue a improvisarem falas e se comportarem de maneira imprevisível, sem contar a Hawke o que estava por vir. O objetivo era fazer com que o desconforto e a inquietação visíveis de Jake parecessem completamente autênticos. E funcionou. A energia ansiosa de Hawke naquela cena não era apenas uma boa atuação. Era uma reação genuína à incerteza sobre o que aconteceria a seguir. Fuqua entendeu que a tensão real vem da incerteza real, e ele usou esse conhecimento de forma brilhante. A cena que o estúdio queria cortar. Há uma cena crucial no filme em que Alonso se encontra com 3 oficiais de alta patente, conhecidos como os Três Sábios, em um restaurante. Os executivos da Warner Brothers queriam cortá-la, argumentando que ela prejudicava o ritmo do filme. Mas Fuqua lutou muito para mantê-la. Ele insistiu que a cena era essencial porque mostrava que o comportamento ilegal de Alonso não era aleatório. Era sancionado por cima. A corrupção chegava até o topo. Sem aquela cena, Alonso teria sido apenas mais um policial corrupto. Com ela, ele se tornou um sintoma de um sistema muito maior e muito mais perturbador. Fuqua venceu essa batalha, e o filme é melhor por isso. Se você gostou dessas curiosidades, faça-nos um pequeno favor. Clique no botão Gostei. Deixe um comentário contando qual foi o seu momento favorito de dia de treinamento e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal. Temos muito mais por vir, incluindo uma curiosidade extra no final que pode realmente te surpreender. O icônico restaurante guarda um segredo. O restaurante onde Jake conhece Alonso no início do filme é um ponto turístico real de Los Angeles chamado Quality Café. Mas eis a surpresa. Esse mesmo restaurante também apareceu em Esse é 7N, de David Fincher, onde o personagem de Morgan Freeman conhece Gwyneth Paltrow. Se você assistir as duas cenas lado a lado, notará ângulos de câmera surpreendentemente semelhantes, incluindo uma tomada da cozinheira quebrando ovos no fogão quente. E não é só isso. O Quality Café também era o local onde a mãe de Nicolas Cage trabalhava em 60 segundos. Este pequeno restaurante teve uma carreira cinematográfica notável. Infelizmente, fechou as portas definitivamente e, desde então, tornou-se um dos marcos cinematográficos perdidos de Los Angeles. Uma zona cinzenta propositalmente. O diretor Fuqua sempre resistiu à ideia de que Dia de Treinamento fosse uma simples história de bem contra o mal. Ele via ambos os personagens como existindo em zonas cinzentas morais. Jake é geralmente honrado, mas sua ambição o leva a comprometer seus princípios, especialmente sob o encanto do carisma de Alonso. E Alonso, aos olhos de Fuqua, já foi um bom policial cujas habilidades excepcionais o transformaram lentamente nas mesmas pessoas que ele deveria combater. Essa complexidade é o que eleva o filme para além de um thriller policial comum. Isso força o público a fazer perguntas incômodas sobre poder, moralidade e a facilidade com que a linha entre o certo e o errado pode desaparecer.
O carro de Alonso era um personagem. O Monte Carlo 1979 de Alonso não era apenas um adereço. Foi uma escolha narrativa deliberada. A equipe de produção selecionou aquele veículo específico porque ele simbolizava a profunda ligação de Alonso com as ruas e sua mentalidade à moda antiga. Sua aparência desgastada e deteriorada refletia sua própria decadência moral. Ao longo do filme, o carro sofre cada vez mais danos. Arranhões, buracos de bala, um para-brisa estilhaçado, tudo isso em paralelo com o desmoronamento do poder de Alonso. Quando os créditos finais sobem, tanto Alonso quanto seu carro estão irrecuperáveis. Os fãs do filme há muito reconhecem o Monte Carlo como praticamente um terceiro protagonista. E com razão. Cada amassado contava uma história. Snoop, Dre e Macy. Dia de treinamento está repleto de lendas da música em papéis inesperados. Snoop Dogg aparece como Blue, um traficante de drogas em cadeira de rodas. Dr. Dre interpreta Paul, um dos protegidos corruptos de Alonso na divisão de narcóticos, e Macy Gay surge como a esposa de um traficante cuja casa é invadida. Os três já eram figuras importantes na música na época, e a presença deles deu ao filme uma credibilidade genuína das ruas da costa oeste, que parecia autêntica, não forçada. Raymond Cruz, que interpreta o atirador de elite membro da gangue, também merece destaque. Os fãs de Breaking Bad e Better Call Saul o reconhecerão instantaneamente como o desequilibrado chefe do cartel, Tuco Salamanca. Terry Crews antes da fama. Antes de Terry Crews se tornar um astro de ação, ícone da comédia e sensação da Old Spice, ele teve uma pequena participação especial em Dia de Treinamento, tão rápida que você quase não percebe. Crews aparece perto do final do filme e, na época, quase ninguém o notou. Mas, olhando para trás agora, é uma curiosidade interessante. Uma das personalidades mais queridas de Hollywood estava escondida à vista de todos em um dos filmes policiais mais realistas da década. Os fãs do início dos anos 2000 vão adorar rever o filme e encontrá-lo. É um lembrete de que até as maiores estrelas tiveram que começar em algum lugar, muitas vezes como coadjuvantes na história de outra pessoa. Falando espanhol com o filho, há um momento silenciosamente poderoso no filme, em que Alonso visita sua amante Sarah, interpretada por Eva Mendes, e fala com seu filho pequeno inteiramente em espanhol. O diálogo se traduz aproximadamente como: "Como você está, filho? Você está se comportando bem? Você está crescendo, rapaz bonito. Não chore. Venha aqui. Escute seu pai." É um raro vislumbre de ternura em um personagem definido quase que inteiramente por manipulação e violência. Denzel Washington interpreta as falas em espanhol com tanta ternura e autenticidade que, por um instante, nos faz esquecer quem Alonso realmente é. E esse é exatamente o objetivo. Até mesmo monstros têm momentos de amor genuíno, e isso os torna ainda mais aterrorizantes. A ligação que você perdeu. Depois que Alonso executa Roger, ele senta em seu carro e faz uma ligação. Ele diz para a pessoa do outro lado da linha: só garante que a banheira esteja limpa, parceiro." Parece uma frase qualquer à primeira vista. Mas mais tarde no filme, quando Jake quase morre em uma banheira na casa de Smiley, a conexão se torna assustadoramente clara. É quase certo que Alonso estava falando com Smiley, dando-lhe instruções sobre como matar Jake. É uma pista tão sutil que a maioria dos espectadores só a percebe na segunda ou terceira vez que assistem ao filme. O roteiro de David Ayer está repleto desses tipos de nuances. Pequenos detalhes que recompensam a atenção cuidadosa e fazem com que cada nova assistida pareça uma experiência nova. O adiamento do 11 de setembro. O filme Dia de Treinamento estava originalmente programado para estrear em 21 de setembro de 2001. Mas, após os devastadores ataques de 11 de setembro, a Warner Brothers adiou a data de lançamento para 5 de outubro. O filme ocupou a vaga que seria de Dano Colateral, com Arnold Schwarzenegger, um filme sobre um atentado terrorista considerado muito sensível para o momento. Surpreendentemente, a trilha sonora do filme já havia sido lançada no próprio dia 11 de setembro pela Priority Records. Apesar do atraso, Dia de Treinamento estreou em primeiro lugar nas bilheterias, arrecadando mais de 22 milhões de dólares americanos em seu fim de semana de estreia e chegando a quase 105 milhões de dólares americanos em todo o mundo, contra um orçamento de 45 milhões de dólares americanos. A história do Oscar foi feita. A interpretação de Denzel Washington como Alonso Harris não apenas recebeu elogios da crítica, como também fez história. Sua vitória como melhor ator na 74ª edição do Oscar
o tornou apenas o segundo afro-americano a vencer nessa categoria. O Oscar vai para Eu Amo Minha Vida, Denzel Washington, seguindo a vitória de Sidney Poitier em 1964 por Lírios do Campo. Isso representa um intervalo de quase 4 décadas. Ethan Hawke também foi indicado a melhor ator coadjuvante, embora não tenha levado a estatueta para casa. O American Film Institute posteriormente classificou Alonzo Harris como o 50º maior vilão do cinema de todos os tempos. O próprio Washington afirmou que Alonzo é seu papel favorito, aquele que ele mais se divertiu interpretando. Honestamente, isso transparece em cada fotograma. A cena de King Kong quase foi perdida. Eis um detalhe que fará os cinéfilos suarem frio. A icônica cena de King Kong, aquela que indiscutivelmente rendeu o Oscar a Denzel Washington, foi filmada em apenas uma tomada, e essa única tomada estava ligeiramente desfocada. O diretor Fuqua considerou cortá-la por causa dessa falha técnica. Mas seu editor o convenceu de que a atuação era tão poderosa que nenhum espectador perceberia o foco suave. Ele estava certo. A cena se tornou um dos momentos mais citados e referenciados da história do cinema. Fuqua lembrou mais tarde que, quando a filmaram, membros reais de gangues que estavam no set vieram até ele depois e disseram: "Isso é um sucesso." Até eles sabiam que algo lendário tinha acabado de acontecer. E fiquem ligados, a curiosidade que vem a seguir está diretamente relacionada a este momento. Uma sequência para a TV que quase aconteceu. Após o enorme sucesso do filme, a Warner Brothers explorou várias continuações. Havia rumores de uma sequência lançada diretamente em vídeo, ambientada anos depois, com um Jake mais velho e experiente orientando um novo recruta afro-americano. Esse projeto nunca se concretizou. No entanto, o diretor Fuqua desenvolveu uma série de televisão sobre um dia de treinamento para a CBS, que estreou em 2017. A série invertia a dinâmica racial. Bill Paxton interpretava o policial veterano corrupto e Justin Cornwell, o novato idealista. Tragicamente, Bill Paxton faleceu durante a primeira temporada da série, que foi cancelada pouco depois. O legado de dia de treinamento continuou a alcançar novos públicos, mesmo que a versão para a televisão nunca tenha capturado totalmente o brilho do original. Curiosidade, a frase mais icônica de dia de treinamento, possivelmente uma das mais icônicas de toda a história do cinema, foi completamente improvisada. O roteiro original de David Ayer mostrava Alonzo furioso durante o confronto final, gritando coisas como: "Vou incendiar tudo e ir embora. Vamos ver o que acontece." Frases sólidas, mas não memoráveis. Então, Denzel Washington entrou em cena e algo o dominou. Ele começou a vociferar, a ameaçar, e então saíram aquelas palavras inesquecíveis que ecoariam na cultura pop por décadas. O diretor Fuqua ficou tão estupefato que se virou para o cinegrafista e sussurrou que esperava que tivessem conseguido capturar a cena, pois provavelmente não a conseguiriam novamente. Quando a tomada terminou, Denzel se aproximou exausto e disse que nem sabia de onde tinha vindo. Washington estimou posteriormente que 30 a 40% de toda a sua atuação foi improvisada. Aquele único momento não roteirizado tornou-se a imagem que define o filme, a peça central de sua campanha para o Oscar e um dos atos mais eletrizantes de puro instinto criativo do cinema. Isso não é apenas um fato, é uma lenda. Dia de Treinamento não nos deu apenas uma das maiores atuações da história do cinema. A série abriu um debate sobre poder, corrupção e a tênue linha que separa a ordem do caos. 25 anos depois, ela continua impactante. Ainda gera discussões acaloradas e ainda nos arrepia toda vez que Alonzo entra naquele Monte Carlo. Se você chegou até aqui, oficialmente faz parte do clube da reexibição, e levamos isso muito a sério. Então, aqui está o seu desafio. Se você conseguir citar todos os 21 fatos deste vídeo sem assisti-lo novamente, você está legalmente autorizado a dizer que é o King Kong. Caso contrário, inscreva-se no canal, dê um like e deixe um comentário, porque claramente você precisa de mais um dia de treinamento com a gente. Agora, quero saber a sua opinião. Qual momento desse filme ainda te arrepia? Mais importante, qual filme devemos rever em seguida? Deixe sua sugestão nos comentários. Lemos todos e a sua pode ser o resultado do nosso próximo vídeo.